Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Áureo e hoje vamos falar sobre o tema Você faz caridade? Para isso, vamos lembrar daquela passagem de Jesus na qual os discípulos perguntam para ele: Mestre, quando que nós te demos de beber, te vestimos, te acolhemos? E Jesus responde: O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então vamos destacar dois pontos desta fala. O primeiro é que Jesus falava sobre o maior mandamento, que é a recomendação de fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Vejam a genialidade de Jesus ao colocar como referência nosso próprio egoísmo. Tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Lembrando também que precisamos nos amar primeiro, para assim aprender a transbordar este amor à nossa volta. E o outro ponto desta fala, quando Jesus diz que tudo que os apóstolos fizeram aos seus menores irmãos, a ele o fizeram, a Jesus, Jesus nos lembra que estamos todos conectados. Nossa mente tem uma ilusão de separatividade. Estudos feitos com imagens de ressonância magnética, com pessoas em estado de meditação profunda ou de oração, mostram que aquelas partes do cérebro responsáveis pela sensação de individualidade ficam desligadas e a pessoa se sente parte de tudo. Como devem se sentir constantemente os espíritos já avançados? Realmente, todos estamos conectados. Nossas energias reverberam umas para com as outras. Enquanto estiver uma pessoa sofrendo em aflição, nas ruas ou em regiões de sofrimento, de pobreza, não conseguiremos todos sermos felizes e plenos enquanto sociedade. Quanto à palavra caridade, inicialmente, vamos nos desapegar do significado de dicionário. Vamos pensar no uso que temos dado às palavras no dia a dia, porque é isso que dá significado às palavras, o uso. E a palavra caridade, muitas vezes ela é empregada para caracterizar relações desiguais, onde há uma pessoa virtuosa que provê e outra necessitada que apenas recebe. É por isso que muitas vezes usamos até a palavra fraternidade, que remete a uma relação mais igual, uma relação de irmãos, onde um sabe que tem a aprender com o outro, e sabem também que podem trocar de lugar rapidamente. Parece que nós coisificamos a palavra caridade, principalmente quando usamos a expressão vou fazer caridade, como se a caridade fosse algo que você fizesse em determinados momentos ou até numa hora marcada. Kardec, num discurso que fez em 1862, já disse que a caridade é uma palavra que tem uma acepção muito ampla, que não é apenas esmola, e perguntou isso aos espíritos na questão 886. O que seria caridade? Como a entende Jesus? E os espíritos responderam que caridade é benevolência, indulgência e perdão. Vejam que não há nenhuma referência à caridade material, que também é muito importante, mas ela estaria incluída na postura da benevolência. Numa outra questão, a 643, os espíritos nos ensinam que não há quem não possa fazer o bem. Na relação com as pessoas há inúmeras oportunidades, e só não enxerga as oportunidades de fazer o bem quem está cego pelo egoísmo. Então basta estar em relação com as pessoas no seu dia a dia, ou até mesmo sozinhos, por meio de uma prece, uma vibração. Você tem inúmeras oportunidades de praticar a benevolência, a indulgência, inúmeras oportunidades de ser útil. Dessa forma, a caridade não é algo que você vai fazer em alguns momentos, você vai aprendendo. Talvez até seja assim no início, mas cada vez mais precisamos
ir tendo esta consciência de que a caridade, o amor, a fraternidade é uma força que vamos irradiar à nossa volta e praticá-la a todo momento. No livro O Profeta, o escritor Gibran Khalil Gibran tem uma imagem muito bonita sobre isso. O profeta era uma personagem que vivia numa ilha e ia deixá-la. Ele era muito querido pela população, que o cercou antes dele embarcar no navio que o levaria e pediu para ele falar sobre vários assuntos, e as pessoas iam perguntando: fale sobre o trabalho, fale sobre a dádiva, fale sobre a família, e perguntaram sobre a caridade. E o profeta explicou que precisamos exercer a caridade da mesma forma que a flor nos campos exala o seu perfume. Ou seja, é espontâneo, é da sua própria natureza, ela não se questiona quem será beneficiado, o que fará com este benefício, se merece ou não. Ela apenas exerce o que já conquistou, esta faculdade inerente, e embeleza o meio à sua volta. É assim que um dia praticaremos a fraternidade, a caridade, a lei do amor. Nem pararemos para pensar se estamos fazendo caridade, simplesmente seremos nós mesmos. Chegaremos nesse ponto, todos nós. Essa imagem da flor, de Gibran, Khalil Gibran, é de uma simplicidade muito bonita. Assim como o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, que é simples. Tiago, no Novo Testamento, resumiu em 2 pontos. Está no capítulo 1, no versículo 27. Abre aspas. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. 2 pontos. Cuidar dos órfãos e viúvas era a principal referência de caridade e fraternidade naquela época, que não havia proteção social e muitas pessoas ficavam desamparadas. E não se deixar corromper pelo mundo, não servir a 2 senhores, não viver priorizando a riqueza material, o bem-estar físico. Viver como um espírito imortal, temporariamente revestido de um corpo denso, para crescer em aprendizado, em experiência. E no capítulo 25, ou melhor, versículo, deste mesmo trecho, Tiago ressalta que aquele que praticar esta lei perfeita, não apenas ouvi-la, mas praticá-la, terá a liberdade e será feliz naquilo que se propor a fazer. Obrigado, fiquem na paz, tchau.